de códigos, muitos deles são gratuitos, que você pode baixar na internet e começar a desenvolver os seus códigos das suas páginas. E para fazer o teste dessas páginas, dos códigos, né, desenvolvidos lá no seu editor, você precisa de um navegador para fazer os testes desses códigos. Entre eles estão o Google Chrome, Firefox, o Edge da Microsoft e o Safari. Vamos lá? Que são tags? Que são tags no HTML? Tags são blocos de construções fundamentais que definem a estrutura e o significado do conteúdo de uma página web. Então, as tags são esses comandos que a gente usa para marcação de textos, tá? Então, aqui eu tenho um header, um nav, que é uma tag. Ambos ficam entre chaves, né? Essas chavezinhas aqui, como a gente pode ver, tá? Essas aqui são as tags semânticas, que elas surgiram a partir do HTML5. As tags semânticas, elas são específicas para um determinado conteúdo. Header, a gente cria, define o nosso cabeçalho. Todos os elementos dentro do header, o nosso HTML entende que é um cabeçalho. O navegador, ele vai ler o conteúdo do header e vai exibir para você na página. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque o header, ele possui os elementos que vão ter lá no cabeçalho da tua página, tá? O nav, ele só vai ter os elementos do seu menu de navegação, isto é, o usuário ele vai navegar no teu site através do nav, não do header. O section vai possuir os elementos divididos em seções, então tem a seção de vídeos, então tem uma section que mostra vídeos dentro da minha página. Eu tenho uma section que mostra a galeria lá de fotos da minha empresa. Então isso é uma section. A section são como se fosse divs. Divs específica para grupos de elementos. Tá bom? Então essas sections a gente sempre define elas com IDs para identificar section, ID, galeria de fotos, section, ID, galeria de vídeos. Então eu sei que aquela section, galeria de fotos, só vai entrar fotos ali naquela galeria. E vídeos, só vai entrar galeria de vídeos. Então a section é para você definir o grupo de elementos em conjunto dentro daquela seção. Então é uma forma de você organizar os tipos de elementos que você vai colocar na tua página. O footer aqui, como você pode ver, né? O footer é o rodapé do nosso site. Então esse esqueleto aqui é o HTML, como se mostra aqui na tabelinha. Esse aqui é o esqueleto do nosso site. Próximo slide. Como funcionam as tags? As tags, elas utilizam os colchetes angulares. Lembram? Cada tag de código possui colchetes, tá? Geralmente ele vem em pares, uma tag de abertura e uma tag de fechamento. Então, a tag, a maioria das tags elas possuem a tag de abertura e a tag de fechamento. A tag de fechamento ela tem a barra. Então, vamos pegar aqui um exemplo. Tag P, que define o parágrafo. Então, eu estou colocando o meu texto do meu parágrafo na tag P. Tanto que eu estou fechando aqui, barra P. Outro exemplo aqui, ó. Esse parágrafo aqui que tem mais linhas, ó. Mais linha de texto, tá vendo? Aqui inicia o parágrafo e aqui termina. Outro exemplo é esse aqui, ó. Vamos agora falar sobre tags de fechamento, tá? As tags de auto fechamento, algumas tags não precisam de fechamento, diferente da tag P, que é tag de fechamento. Agora, algumas tags elas são de auto fechamento, isto é, não precisa da barrinha, do final, colocar a barra e o nome da tag.
O exemplo é a tag IMG. Ela não precisa de fechar barra IMG, tá? Ela é de auto-fechamento. Outro exemplo que a gente pode colocar é a tag BR, que a tag BR a gente utiliza para quebra de linha. Outro exemplo é a tag HR, que é uma tag de auto-fechamento, não tem barra HR. Esses exemplos a gente vai ver mais na frente. Próximo slide. Então aqui eu coloquei a semântica, as tags semânticas e as tags genéricas. As tags semânticas originaram a partir da versão do HTML5, como a gente pode ver. Aqui estão as tags principais, que são chamadas de tags semânticas, que tem a única finalidade, uma única finalidade, header, nav, main, section e assim vai. E aqui está o exemplo das tags genéricas e as tags semânticas. Genérica e semântica, tá bom? Próximo slide. Então aqui eu coloquei a estrutura de um código em HTML, uma estrutura simples, de uma página simples, que a gente pode desenvolver no nosso editor de código, executar esses códigos aqui, entender cada um e executar no nosso navegador. Não esqueça que todas as páginas HTML, os nomes dos arquivos têm que ser em letra minúscula e não pode ter espaço nem acentos, tá bom? Vamos lá? Próximo slide. CSS. CSS são folhas de estilo em cascata. Surgiu em 1996. Já tem 30 anos o CSS, a existência do CSS. A função do CSS é estilizar os elementos da nossa página, tá bom? Como cores de texto, fundos de elementos, estilização em imagens, colocar sombra em texto, colocar sombra em imagens, tá ok? Deixar um menu mais bonito, com fundo no menu, cor dos links. Então, CSS é isso. CSS é para melhorar o esboço dos elementos do nosso site, tá ok? Vamos para o próximo slide. Aqui estão as versões do CSS, como a gente pode ver. Surgiu em 1996, o CSS1, e até o momento estamos no CSS3, tá bom? Então a gente vai conhecer a versão do CSS3. Próximo slide, como funciona o CSS. Então aqui eu estou mostrando aqui o CSS sendo aplicado num seletor. Então lá no HTML eu crio um título para a página, eu coloco um título para a página, usando a tag H1. E aqui no CSS, para eu formatar esse seletor, eu informo o nome da tag e aqui tem o atributo da propriedades. A propriedade é o comando que eu estou definindo aqui para esse seletor. Estou definindo a cor dele azul, a formatação dele para azul. E aqui é o tamanho da fonte. Font size 36. Então estou definindo. O meu estilo de título H1 na minha página será na cor azul e fonte 36. Então toda hora quando eu colocar H1 na minha página, que na verdade não na minha página, nas páginas do meu site, né, que a tag H1 não pode ser repetida dentro da mesma página, tá bom? Que isso tem a ver com semântica da própria página, em relação ao buscador, tá bom? Então cada página tem que ter um H1 só. Então, vamos supor que no meu site tem uma variedade de páginas, um emaranhado de páginas e cada página tem o seu H1. Então, todas as páginas vão seguir essa formatação aqui, o H1 delas. Tá? Então, aqui o H1 é seletor, color é propriedade, blue é o valor atribuído a essa propriedade. Font size define o tamanho. Então, 36
pixels é o atributo inserido na propriedade font size, tá ok? Então vamos lá, forma de aplicar o CSS. Então aqui tem o exemplo, né, que eu coloquei aqui, que é aplicado diretamente na tag HTML. Então aqui eu estou colocando na tag P o style color red, que nesse caso aqui eu estou definindo a cor vermelha para o texto. Vantagens simples para pequenos testes, né? Como eu posso ver aqui, a gente aplicou nesse texto aqui, nesse parágrafo aqui. Desvantagem, dificulta a manutenção, né? Então vamos supor que eu tenho uma página com texto imenso. Aí, até localizar o parágrafo que contém esse código aqui do CSS no HTML, e para mudar a cor dele eu levaria um pouco de tempo. Então isso atrapalha, dificulta a manutenção. Ainda mais quando você tem um conteúdo extenso dentro da tua página, tá ok? Aqui um outro exemplo que a gente pode colocar aplicando internamente na nossa página. Então, entre a tag head, então tem a tag style, que eu posso aplicar o CSS dentro da minha página, sem a necessidade de inserir um arquivo à parte do CSS. Então aqui eu estou definindo a cor do parágrafo dentro dentro da própria página, do código da própria página. Vantagem, adequado para a página pequena, como mostra aqui. Eu tenho um site com 3 ou 4 páginas, tranquilo. Eu posso aplicar dessa formatação. Agora, a desvantagem é que não permite reutilização em outras páginas. Por exemplo, se eu tenho, sei lá, 50 páginas, e esse parágrafo só definir naquela página, então as outras páginas, o parágrafo não vai ficar com essa formatação. Então eu teria que aplicar, se eu quero aplicar essa cor em todos os parágrafos de todas as páginas, eu teria que ficar abrindo um style, barra style em cada página. Aí se eu mudar a cor aqui, eu tenho que mudar em cada página. Então eu teria um trabalho dobrado aí para fazer isso, né? Então a gente vai ver uma maneira mais prática de aplicar o CSS de forma externa. Aplicando de forma externa. A forma externa é bem simples. Você cria um arquivo CSS de extensão CSS. Ele tem que ficar armazenado em alguma pasta ou no próprio lugar que se encontra as páginas do teu site. Mas o adequado é a gente sempre manter uma organização dos nossos arquivos. Por isso que a gente cria pastas para cada tipo de arquivo. Eu crio uma pasta chamada CSS e lá eu gravo os arquivos CSS. Eu crio uma pasta chamada JS e lá armazeno os arquivos JS. Então assim não fica aquela mistura de arquivos, né? Então aqui no exemplo, eu inseri uma tag link. Essa tag link é para você linkar o arquivo e inserir o arquivo CSS dentro da página HTML. Então aqui eu estou chamando o arquivo de folha de estilo. E nesse arquivo de folha de estilo vai ter lá o código P color blue. Então aqui eu estou especificando cor azul no parágrafo dentro do style.CSS. Então, todas as páginas que conter esse comando aqui que eu estou puxando do CSS, todas as páginas vão ter, o parágrafo vai ter a mesma formatação. Então, se eu vier aqui mudar a cor, aqui eu coloquei, vamos supor, black. Então, todas as páginas, os parágrafos vão mudar automaticamente a cor dele, sem precisar ficar fazendo de página em página. Aqui eu faço uma vez só e todas as páginas são afetadas, tá ok? Então, vantagem.
organização dos seus projetos, reutilização do código, fácil manutenção e melhor desempenho. Vamos para o próximo slide. Aplicando CSS através dos principais seletores. Então, coloquei aqui exemplo, como aplica num seletor. Aqui é o seletor H1. E aqui usando classe, ponto e o nome da classe. Então, eu batizei uma classe chamada título com a cor red. Então, quando eu for criar no HTML uma tag de título e puxar o nome dessa classe através do parâmetro class, isso quer dizer o quê? Que esse texto ficará na cor vermelha, será formatado na cor vermelha. Então, vamos supor que eu coloque a tag P aqui e chama a classe título. O que vai acontecer? O parágrafo também vai ficar na cor vermelha. Então, aqui é justamente, eu estou utilizando uma classe que vai servir de formatação para os meus textos. Então, toda vez quando eu precisar usar essa formatação aqui, eu vou puxar ela dentro da minha tag através do nome da classe. Tá ok? Então, aqui eu coloquei exemplo, a gente aplicando direto no seletor e a diferença aplicando através de um nome de uma classe. Qual a diferença daqui para cá? Aqui eu vou aplicar em todos os H1 das páginas do meu site. Aqui eu vou aplicar numa classe, mas essa classe ela só funciona se ela for atribuída na tag que eu quero usar, tá bom? Se eu não colocasse aqui esse parâmetro aqui e o atributo dele, simplesmente ele não é formatar, ele só funciona quando eu aplico ele dentro da minha tag, tá certo? Vamos lá, próximo slide. Aqui agora eu vou ensinar usando o seletor ID. O seletor ID ele é identificado pela cerquila e o nome do ID que eu coloquei lá no HTML. Então, por exemplo, eu tenho lá um menu, uma div chamada menu. Então, essa div eu coloco lá na div ID menu. E para formatar aquela ID única, eu coloco o cerquilha ou hashtag ou tralha, como você quiser chamar, o nome da ID e aqui eu coloco a formatação entre chaves. Então aqui é o exemplo que eu coloquei uma div chamada menu / div. Então esse elemento será o único nesta página, tá? Vamos lá. Principais propriedades do CSS. Então, como eu coloquei aqui, cor, color, para definir a cor do texto. Então, ali é exemplo a propriedade color e o atributo blue, que é a cor azul. Cor de fundo, background color. Repare que todas as propriedades são digitadas em minúsculo, tá? Isso é muito importante a gente manter esse padrão, né? Nada de letra maiúscula, tá bom? Aqui. Aqui eu estou colocando o fundo amarelo do elemento. Aqui é a fonte, eu estou formatando a fonte do meu texto para Arial. Então, se eu aplicar na minha tag P, fonte family Arial, então todos os meus parágrafos vão ficar com a fonte Arial, que é a fonte padrão de todos os sistemas operacionais. Tamanho da fonte, font size, esse aqui é o parâmetro que a gente utiliza, né? Para fonte, tamanho da fonte, a propriedade, né? Para tamanho da fonte. E aqui é o tamanho que a gente está utilizando. Então aqui tem outras propriedades como text align center, que é o alinhamento do texto. Tem as opções left, center, justify e right, que são os elementos que a gente conhece. Font size, fonte de tamanho, que a gente já viu. Peso de fonte é o negrito da fonte.
Espaçamento interno é o espaçamento entre o elemento e o conteúdo dele. Um exemplo mais claro para isso é a div, né? Ou a tag parágrafo. As tags de bloco, vamos dizer assim. Parágrafo, tabela, tá? Vamos ver mais para frente. Mais propriedades. Espaçamento externo, que a gente já falou. Bordas, as bordas de tabela, divs, parágrafos. Largura, que a gente define na propriedade width. E altura, onde a gente define na propriedade weight. Então vamos lá, cores do CSS. As cores elas podem ser identificadas pelo nome da cor, né? Propriedade, o nome da cor. Propriedade, o código RGB, como mostra aqui, ó. Esse aqui é o código RGB. Código hexadecimal e o RGBA. O RGBA é quando você quer colocar uma transparência no elemento. Então eu quero colocar um vermelho transparente 0.5 no fundo de uma div. Então o certo é usar o RGBA. Geralmente eu uso o código hexadecimal ou RGBA. Raramente eu uso RGB. Tá bom? Então vamos lá. Elementos blocks. Então vamos lá. Conceitos de bloco. Esses elementos são os elementos que definem quais são os elementos que formam caixas dentro do nosso HTML. Então aqui a gente vai falar no próximo slide sobre as características desses elementos block. Como a gente falou, elementos block, div, tag P, parágrafo, formulário, tabela, são todos elementos de elementos block. Então, quais são as características? Quebra de linha automática, os elementos possuem quebra automática de linha. Quando você insere um texto dentro de uma div, aquele texto automaticamente, quando ele chega no limite da borda da div, ele desce, né, criando quebras de linhas. Ocupam 100% da largura. Aceitam dimensões, width, weight, margem e padding. Exemplo de elementos blog, é o que eu falei para vocês. Div, tag P, as tags de título, as tags de UL, LI, que são listas, as sections, os nav e o header e o footer. Tá bom? Fora o form e o table. São elementos block por padrão, tá? Vamos lá, elementos inline. No desenvolvimento web, os elementos inline são elementos que ocupam apenas o espaço necessário para o seu próprio conteúdo. São elementos que não criam blocos, são elementos em linha. Geralmente são tags que mantêm o padrão lado a lado. Vamos supor, quero colocar em negrito. Aí eu coloco só naquele elemento, ele mantém ele na mesma linha dos demais elementos. Isto é, a palavra lá, negrito, coloco dentro do texto. Quando eu coloco a palavra em negrito, ela mantém, coloca a palavra lá em negrito, quando eu uso a tag strong ou B, e ele mantém ali linha lado a lado do texto, um do lado do outro. Essa é uma característica de elementos inline, tá bom? Então aqui eu coloquei outras tags aqui que são comuns em elementos inline. Flexbox. Flexbox facilitam elementos de elementos. Então aqui eu coloquei um exemplo. Eu criei uma classe chamada contain. Nela eu utilizei a propriedade display flex. Display exibir flex. Então isso é, eu estou determinando que os elementos filho, isto é, as divs
filhas dentro do container, elas vão exibir em que? Inbox, tá? Como se fosse um do lado do outro, tá? As caixinhas vão ficar um do lado do outro, não vão ficar uma abaixo da outra, vão ficar tudo numa linha só. Então aqui tem as propriedades de alinhamento, como a gente pode ver. Aqui eu estou especificando para justificar centralizado na horizontal e eu estou alinhando os itens no centro. Todos os itens no centro. Então vamos lá, aqui é um exemplo, tá, gente? Aqui tem o visual do Flexbox no CSS, os parâmetros, atributos dentro do display, da propriedade display. Então tem Flex Direction, tem a Link Items, Justifies Content para justificar, né? Então todos esses parâmetros, esses atributos, como a gente pode ver, são utilizados para os elementos dos objetos. Então, Flex Direction, como a gente tem row, columns, como mostra na imagem aqui, né? A gente pode observar como ficaria alinhados os objetos utilizando o Flexbox do CSS. Box Model é composto de margem, margem, border, padding, content. Então aqui a gente entende mais ou menos. Margem é o espaço entre um elemento hoje, border são as características da borda do elemento, padding, que é o espaçamento interno, e aqui é o conteúdo do elemento. Exemplo prático do Flexbox, como eu coloquei aqui, ó, aqui tem a tag mãe, a tag pai e a tag filhos. Então aqui eu coloquei content, display flex, aí eu coloquei o gap, que é o gap é aquele espaço entre os elementos de FintPix. Pedi para justificar centralizado o conteúdo dele. A link items para centralizar os elementos no meio da página. E aqui é o tamanho desse elemento. Logo abaixo tem o tamanho, o elemento caixa, que é esse elemento aqui. Aqui eu coloquei um padding nele, um width que é de 120, que é a largura desse elemento. O test link center, border radius, que é a borda redonda, o arredondamento das bordas do elemento. E font weight, que no caso é o negrito, né? A gente aplicando no negrito no texto. Então vamos ver como ficaria essa formatação aqui. Essa caixa aqui, cinza, com a borda mais escura, é a div contain, essa daqui, ó, container. E a caixa são esses elementos aqui, ó. Tá? Então a gente pode colocar depois, testar esse código aqui no nosso site, nas nossas páginas, para a gente poder entender melhor. Propriedade position. A propriedade position no CSS determina como um elemento é posicionado na página web. Ela trabalha em conjunto com as propriedades de deslocamento top, bottom, left e right, e com o z-index, que controla a sobreposição de elementos na terceira dimensão do eixo Z. Exemplo de 5 valores principais para a propriedade position. Vamos ver logo no próximo slide. Então vamos lá. Aqui o elemento, quando é inserido na página, ele automaticamente já tem o padrão dele, que é o static. Então aqui a gente coloca o exemplo do elemento que possui a classe elemento estático. Então o position dele já é estático naturalmente, tá? Então vamos ver mais na frente para a gente poder entender melhor. Relativo. O elemento é posicionado em relação à sua
posição original, onde ele estaria normalmente se fosse static. Deslocamento, se você aplicar top 20 e o elemento se mover 20 pixels para baixo, a partir de onde ele deveria estar originalmente. Então vamos supor que eu tenho duas div e a segunda div esteja do lado, logo abaixo da div de cima, né? Então, se eu utilizar o position relative, ele vai aplicar esse topo dele naquele elemento comparado do elemento de cima. Então, ele vai dar um espaço de 10 pixels do topo e na esquerda vai dar um espaçamento de 20 pixels. Vamos ver então no próximo slide aqui. Então aqui o exemplo que eu estou colocando aqui é de duas divs. Vamos falar em div, né? Eu tenho a classe PyContain e filho absolute. Esse PyContain, o position dele é relativo, define a referência para o filho. Quem é o filho? Absolute. Então esse absolute ele vai ficar posicionado o quê? No topo, 0 e right. Ele vai ficar bem no cantinho dele. E posicionado internamente no Py. E vai ficar flutuando. Fixed. O fixed é um elemento fixo, né? No entanto, o posicionamento, a janela do navegador, ele fica ali travado. O deslocamento dele fica travado. Então, para a gente entender esse fixed, basta a gente lembrar o seguinte: aqueles botões que a gente utiliza nas páginas, que geralmente tem um botão lá de contato pelo WhatsApp. Se a pessoa clicar lá naquele botão que fica lá no canto aqui, ele abre a página para a pessoa entrar em contato através do WhatsApp Web. Então eu quero que aquele elemento fique fixo, mesmo que eu mude de tela ou mude a rolagem do conteúdo da página. Então aquele objeto ele sempre vai ficar lá fixo. Então para isso a gente utiliza o deslocamento position fixed. Então aqui a gente vê aqui um exemplo, né, desse elemento fixo, tá bom? Então aqui eu criei uma imagem, quer dizer, eu pedi para a IA criar para mim. Esse gráfico aqui, essa imagem, ela mostra os gráficos explicando basicamente um resumo dos displays que a gente pode utilizar: o static, relativo, absolute e fixed. Vamos lá, unidade de medidas. Agora a gente vai falar unidade de medida. As unidades absolutas fixam um tamanho que não muda em relação a outros elementos, ou o tamanho da tela. Elas são ideais para você saber o tamanho exato que um elemento deve ter. Muito comum em impressões. Pixels é o que a gente mais conhece, a unidade mais comum. Representa um ponto na tela, apesar de ser tecnicamente relativo à resolução do dispositivo. Na prática, comporta-se como uma unidade absoluta e previsível. Centímetro e milímetro, que raramente a gente usa. Que é polegadas, que equivale a 2,54 centímetros, uma polegada. Ou 96 pixels. Também muito difícil de utilizar. Pontos, muito usado em tipografia impressa, que não é o nosso caso aqui, tá? Vamos ver, unidade de medida relativa à tela, da tua página, do seu navegador também. VW, que é relativa a 1% da largura total da tela do navegador. Então aqui temos também VH, que é Viewport Ready,
relativo a 1% da altura total da tela do teu navegador. Então aqui a gente tem essas unidades que a gente utiliza também para a tela. Essas variedades a gente vai ver muito mais à frente também, tá? Então aqui eu coloquei um cenário que a gente pode utilizar aquelas medidas. A medida range a gente utiliza mais para texto, que garante o texto aumente ou diminui se o usuário alterar as configurações de acessibilidade do seu navegador. Eu uso muito essa medida para texto. Espaçamento, margem, padding, a gente usa muito em REM e EN também, tá? Layout fluido, largura de colunas, só lembrar dos grids, que a gente vai ver mais à frente. A gente usa o percentual e VH, mas é o percentual. Quando a gente quer definir as divisões das caixas das colunas e das linhas dos nossos layouts. Bordas finas ou sombras, a gente trabalha com pixels. Apesar que eu vejo muitos sites que o usuário define textos, tamanho de texto em pixels também. Também não está errado. Mas no meu caso eu uso mais REM para texto. Seções de imagens. Banner. A gente usa muito VH. Garante que o banner ocupe exatamente a altura da tela do usuário, tá ok? Mais para frente a gente pode ver exemplos desses, tá bom? Agora a gente vai falar sobre grid, ou grid, como você quiser falar. O grid, layout, define o layout do seu site. Então vamos imaginar o esqueleto do nosso site, menu, rodapé. A gente pode também definir usando os grids. Então os grids eles servem para a gente arrumar esses elementos. Eu quero arrumar o meu header no topo. Então eu coloco um grid. Esse header ele vai ter a coluna com a logo, a coluna com os botões das redes sociais no header. O grid vai ter o menu, vai ter um gridzinho para dividir o menu, dividir ele em blocos, enfim. Então o grid ele serve para alocar os elementos e arrumar no layout do nosso site. É só você imaginar o layout do site, tá? Você pega o papel, desenha o site, então você está imaginando aqueles retângulos, né? Aquelas colunas, né? Verticais. Você está imaginando utilizando o grind, tá bom? Então aqui eu coloquei o exemplo prático da utilização do grid. Vamos falar grid melhor. Aqui eu tenho a página HTML e o CSS. Então aqui, como a gente pode ver, o contain, eu coloquei display grid para ele colocar dividido em grades. Então o gap de 20 pixels, como mostra aqui, que é aquele espaço, né, que eu utilizei lá no site, como exemplo aqui, né, na página. E aqui são as div filhos. Essas div filhos a gente vai utilizá-las para posicionar dentro da nossa div py. Vamos ver como ficaria na formatação. Aqui, ó. Aqui tem a div contain, como mostra aqui, e as div caixas. Então eu usei grid, aqui, grid, ele cria essa grade aqui,
O gap, que é esse espaço aqui entre os elementos de 20 pixels, né? Ele mostrou aqui, ó, 20 pixels, certo? E as caixas teve um padding de 40, que é essa margem aqui, ó. Então o grid ele serve para organizar nossas páginas, melhorar nossas páginas. Formulário no HTML. O formulário, a tag form, é utilizado para coleta de dados. Então, se um usuário tem lá precisa de um formulário, cujos os seus usuários que acessam o teu site precisam fazer um cadastro, um cadastro para ter acesso às informações do teu site, então para isso existe uns formulários que a gente pode implementar no nosso site. Então a função do formulário é só isso, basicamente é coletar dados. Elementos principais do site. Então aqui tem as tags form, que é para iniciar o formulário, e dentro da tag form a gente tem as propriedades action, method. O action é para você definir a URL para onde os dados vão ser enviados. Então eu tenho um arquivo dentro do meu site, um arquivo que envia os dados para o formulário. Então lá naquele arquivo tem os comandos que permite o usuário enviar os dados do formulário para o e-mail de um e-mail qualquer. Então o arquivo a gente define isso no action. Eu quero que ele executa um PHP que grava os dados joga os dados do formulário preenchido dentro de variáveis, e essas variáveis sejam armazenadas, inseridos na minha tabela do banco de dados. Então isso a gente coloca dentro do action. O method é a forma como esses dados são enviados. Geralmente o get a gente usa para buscas, e o post ele envia de uma forma mais discreta, ainda mais quando se trata de dados sensíveis. Quais são os tipos de dados sensíveis? Nome, CPF, cartão de crédito, senha. Esses dados eles têm que ser enviados de forma discreta, justamente para não ter problema, né, com aqueles dados, de alguém pegar aquelas informações, né? Enfim. Então aqui a gente tem o elemento input. O elemento input, a tag input, eu crio um elemento, uma caixa para coletar esses dados, para inserir os dados serem coletados. Então temos os tipos de input. Teste, que você cria uma caixa de texto. Password, quando você define uma caixa que vai ser inserida uma senha, tanto que ele não exibe a senha, ele mostra asterisco, ou mostra bolinha, né? Não deixa a pessoa visualizar a senha. O type, e-mail, é quando você determina que aquele campo só pode receber e-mail, dados do tipo e-mail. Então, se eu colocar assim, alexandro.palmeira, e tentar enviar, ele não vai deixar. Por quê? Porque alexandre.palmeira não é um e-mail. Agora, alexandre.palmeira@gmail.com é um e-mail. Aí ele dá ok. Esse tipo de dado está correto. Condiz com o tipo de dado que eu estou pedindo aqui nesse elemento input. O type checkbox é quando você quer fazer uma múltipla seleção de elementos. Por exemplo, eu tenho lá, selecione os itens de sua preferência, games, notícias, eu tenho fotos, vídeos, então eu vou marcar as opções que eu tenho mais interesse naquele site.
Teste área é uma tag usada para textos longos. Como a gente pode ver, a gente quer colocar lá uma mensagem, enviar uma mensagem para o corpo do e-mail da pessoa. Então a gente coloca o teste área para coletar esse tipo de dado. O select é utilizado quando você quer criar uma lista de valores ao qual o usuário pode selecionar. Basta a gente lembrar da caixa estado, onde a gente seleciona o estado que a pessoa mora, a unidade federal que a pessoa mora. Então aqui a gente também tem um button e um input type submit, que são utilizados para envio desses dados. Então vamos ver no próximo slide como se ficaria esse código. Aqui eu estou colocando o código HTML de um formulário simples. Como vocês podem ver, o form, a gente tem o action, o method. E aqui temos a tag label, que define o rótulo daquele input, né? E a gente pode observar que o input tem o ID, tem o parâmetro name, né? E tem um record. O name e o ID são os nomes que identificam aquele elemento. Claro que o ID e o name têm funções diferentes. O name é quando a gente quer utilizar dentro lá por exemplo, do PHP, quando eu quero criar uma variável que execute, busque, pegue a informação que foi inserida lá e armazene numa variável para depois inserir dentro de uma tabela no banco de dados, entendeu? E o ID é caso eu quero tratar esse elemento de uma forma mais dinâmica usando o JavaScript ou jQuery, que é um framework dentro do JavaScript. Essa parte a gente pode ver mais para frente também. E o record é um parâmetro utilizado quando eu quero colocar obrigatório esse campo, isto é, antes de se enviar os dados, aqueles campos eles têm que ser preenchidos, então não tem como enviar sem estar preenchido. Input type submit, aqui no caso é o botão que a gente clica para ser enviado aqueles dados. Vamos falar agora sobre tabelas. Tabelas. O HTML, as tabelas são criadas utilizando a tag principal table, acompanhada por outras tags internas que definem as linhas, cabeçalho e células. Linhas, tag tr, cabeçalhos, tag th, células, tag td. Vamos ver mais à frente a estrutura básica de uma tabela. Para montar uma tabela simples, você precisará das 4 tags fundamentais. Table define o início e o fim da tabela. Tag tr define a linha. Tag th, que define o header do cabeçalho da célula, que a gente entende como a coluna, que ele grifa em negrito e centraliza por padrão. Então basta lembrar assim: coluna nome, coluna idade, coluna endereço, coluna telefone. Então cada coluna tem o seu cabeçalho. Então como a gente define esses cabeçalhos? Através da tag th. E td, table data, cria uma célula de conteúdo comum. Então cada linha vai ter o seu td barra td e nele vai ter as informações contidas dos cabeçalhos. Por exemplo, nome, aí na linha de baixo td Alexandre. Idade, vai ter lá a tag td e a idade do Alexandre, e assim vai. Então vamos lá. Então aqui é a estrutura do HTML. Então como a gente pode ver,
Então aqui tem a tag table, lá embaixo tem a barra table. A tag tr, que define a linha, e como você pode observar ali embaixo, está fechando a tag tr, que aqui é o final da linha. Aqui tá iniciando a linha, aqui está encerrando a linha. E aqui eu estou colocando os cabeçalhos. Lembra da planilha do Excel quando a gente monta, tá bom? Não tem os cabeçalhos? Então, é a mesma coisa. Então, aqui é a segunda linha, onde tem as células comuns. Aqui na imagem está tag TH, mas na verdade é TD, tá? TH só cabeçalhos. Aqui é uma outra linha, outro produto. Aqui é um produto, aqui é outro produto, onde tem o nome do produto, a quantidade dele e o preço. O nome do outro produto, a quantidade e o preço. E assim vai. Existe um mecanismo de você fazer com que essa tabela seja alimentada automaticamente. Por exemplo, você cria um formulário no HTML que quando o usuário preencher o nome do produto, a quantidade e o preço e enviar, ele vai enviar esses dados para uma tabela no MySQL. E como é que a gente vai visualizar aquela tabela no MySQL? Aí a gente tem como criar um comando tipo PHP ou tipo no ASP, para que esses elementos eles entram de uma forma dinâmica, essa tabela seja alimentada de uma forma dinâmica. Aqui no caso, no exemplo, esses dados eles são estáticos, eles são inseridos manualmente, tá? Como mostra aqui no exemplo. Vamos lá, agora vamos falar do Bootstrap. Bootstrap é um framework que a gente utiliza no nosso HTML e ele já contém um conjunto de classes dentro do HTML já pronto para a gente usar. Não só HTML, como no próprio JavaScript, tá? Então, por exemplo, eu quero criar um menu estilizado. Então, o Bootstrap ele já traz esse menu pronto para eu trabalhar. Ele tem as classes já prontinhas, que lá eu só localizo a classe e eu chamo aquela classe, né? Eu faço o apontamento daquela classe no elemento que eu quero usar. Então a gente tem como exemplo menus, imagens, estilo de grids, também tem isso, tá? A gente pode utilizar exemplos de grids, muito bacana, tá? E o Bootstrap ele também foi desenvolvido e focado para elementos utilizado em dispositivo mobile. Então, quer dizer, eu tenho um site lá que eu posso colocá-lo ele visualmente disponível para dispositivos mobile, como celular, tablet. Então, ele já tem essas classes prontas só para você poder utilizar. Então, vamos lá. Como que funciona o HTML? Então, aqui eu coloquei um fluxograma, tá? Aqui eu faço um apontamento do CDN, que é o arquivo desse Bootstrap dentro do corpo da minha página. Eu incluo ele e automaticamente eu chamo as classes pelo nome das classes dentro desse arquivo do Bootstrap. Ah, mas como é que eu vou saber o nome desses arquivos? Perdão. Como é que eu vou saber o nome dessas classes? E para isso existe a documentação que você pode visualizar dentro da página do Bootstrap e lá estão as classes que você pode utilizar para menu, para contain, para divs, para formulários, para botões, para imagens. Tá certo? Então vamos mais para frente, a gente vai visualizar isso. Então aqui na descrição aqui dessa imagem, eu estou inserindo nessa linha grifada, como você pode observar, eu estou chamando o arquivo CDN do Bootstrap. Esse arquivo é online. Eu posso baixar esses arquivos também, colocá-lo dentro do meu site e apontar aqui dentro. Fazer
o apontamento aqui no href. Então aqui eu tenho o bootstrap.me, que é o arquivo da versão 5.3 do Bootstrap. E para eu chamar as classes, eu coloco dentro do elemento, né, que eu quero aplicar aquela classe. Tá bom? Então aqui é o exemplo que eu estou colocando para vocês, já colocando as classes já pré-pronta dos meus elementos. Aí aqui a imagem, como ficaria a imagem pronta, formatada, quer dizer, os elementos formatados. Então aqui é uma imagem mostrando os elementos formatados. Aqui é aquele boxezinho já pronto, com cor de fundo, tem um padding, o título, o parágrafo já estão formatados até em fonte, e o botão também já está até colorido. Eu posso mudar a cor desses elementos, a forma deles, o formato também pode. Isso aqui é mais para a gente simplificar mais rápido o nosso site. O código do nosso site, na verdade. Agora a gente vai falar sobre sites para a gente encerrar aqui nossa aula e aí a gente poder dar continuidade para as outras aulas. Vamos falar sobre SASS. S-A-S-S. É um pré-processador do CSS. Ele funciona como uma extensão. Na verdade, ele é uma extensão melhorada para o nosso CSS padrão, permitindo que você use recursos que não existem nativamente no CSS básico ou que só enxergam muito recentemente, como variáveis avançadas, funções, loops e alinhamentos de código. Então aqui eu vou mostrar basicamente como seria o SASS CSS. É o mais utilizado. Ela usa a mesma estrutura do CSS tradicional, com chaves e ponto e vírgula. Qualquer arquivo CSS é arquivo SCSS válido, de extensão .scss. SAS, sintaxe indentada, é a versão original. Ela não usa chave nem ponto e vírgula, baseando-se apenas na indentação, espaçamentos para a organização do código. Então vamos ver isso na prática. Então aqui tem um exemplo aqui que a gente pode ver. Aqui eu estou fazendo uma indentação, tá vendo, dos elementos do nav. E dentro do elemento nav tem a OL, LI, tudo dentro do nav e o link. Aqui é o link do meu navegador. Repara que aqui eu estou juntando um seletor pare, que é o o rover. Então isso quer dizer o quê? Que no A, que é a tag de link, eu vou colocar ele na cor branca e o texto decorado sem texto decorado. E o over, que quando eu passar o ponteiro, a cor vai mudar para golds. Então eu estou aplicando o over dentro desse elemento aqui, desse seletor aqui. Aqui esse exemplo aqui são quando a gente utiliza variáveis. As variáveis eu posso definir o nome da variável sempre com cifrão no começo. Aí aqui não tem chaves, só o atributo. Aqui o atributo é o nome da fonte. Aí quando eu quiser puxar essa variável, eu aplico dentro do atributo que eu fosse digitar isso aqui, ó. Background color, eu não ia colocar o código hexadecimal. Aqui é diferente, eu estou chamando o nome dessa variável. Então se eu mudar aqui a cor, aqui ele muda de todos os elementos cor primária, da variável cor primária. É a mesma coisa aqui da fonte. Pô, eu tenho um site lá, eu estou utilizando a fonte Arial. Ah, mas eu não quero mais usar a fonte Arial. Eu quero usar a fonte, sei lá, a fonte Tahoma.
ou uma fonte qualquer, Google. Aí eu coloco aqui o nome da fonte, né? E ele automaticamente aplica nos elementos do meu CSS, dos seletores dos meus elementos, das minhas classes, das minhas IDs, tá bom? Então isso aqui é mais para facilitar mesmo. É uma construção nova que está sendo muito usado no CSS hoje em dia e muito mais prático, tá? Então, fim, nossa aula terminou por hoje. Agradeço a todos vocês pela minha aula. Fique com Deus e até amanhã.